E, na verdade, nós éramos para ter terminado em junho, né? A história da igreja antiga, mas como o assunto foi rendendo, a gente aí entrou agosto, setembro e estamos terminando agora em outubro, sem problema nenhum. Hoje, a nossa ideia, eu até mandei um material para vocês, a nossa ideia é trabalhar um pouco a vida das primeiras comunidades, tá? A organização dessas comunidades, como é que funcionava, e então a gente vai trabalhar um pouco isso com vocês hoje. Quando a gente estuda história da igreja, um ponto importante que nós temos que observar é que nada na história acontece do dia para a noite. A história sempre é um processo longo. Com a igreja não foi diferente, tá? A igreja também ela passou por um processo. A igreja, em outras palavras, a igreja cristã não nasce pronta. Ela sofre um processo longo em que os seus ministérios vão sendo desenvolvidos aos poucos, tá bom? É isso que nós vamos trabalhar com vocês hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que mesmo os termos, né, como, por exemplo, bispo, padre, diácono, esses termos, eles não tinham o mesmo significado ao longo da história, eles foram modificando, assumindo novas funções ao longo do tempo e dos lugares. Então, até mesmo os termos igreja, o que significava igreja no século I? O que significa igreja no século II? Tudo isso vai modificando ao longo dos tempos, tá bom? Até por falar igreja, esse termo é um termo polissêmico, ele tem vários sentidos desde o início. Ele podia significar uma igreja particular, ele podia significar apenas uma comunidade, uma comunhão de igreja de comunidades locais, uma totalidade das comunidades. Então, o termo ele tem vários significados ao longo do tempo. A palavra igreja, eclésia, basicamente, esses termos são termos gregos. A palavra eclésia é um termo grego que significa assembleia. Na Grécia Antiga, inclusive, quando a população queria discutir algum assunto em relação à sua vida pessoal, em Atenas, tá? Ela se reunia numa eclésia, numa assembleia. Então, esse termo igreja, dentro do cristianismo, ele vem desse mundo grego, com esse significado de assembleia dos fiéis. Basicamente é isso. Os fiéis se reúnem em assembleia. É o termo que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, nós temos um processo, para falar de igreja, ou da história da igreja, de um desenvolvimento em que no início não havia uma ideia de instituição como nós temos hoje, né? No início, essas comunidades não tinham a organização que se tem hoje. Até o processo de institucionalização levou pelo menos 4 séculos, 400 anos, para as coisas parecerem como estão hoje, tá bom? Era interessante que cada comunidade tinha suas regras próprias, sua governança própria. Não existia uma Roma naquele período, né, que está nascendo a igreja, não existia uma Roma que determinava o que as pessoas deviam fazer ou não. Então, aos poucos também, até a ideia de comunhão, a palavra comunhão é uma palavra grega também, koinonia, né, comunhão, essa ideia de unidade, aos poucos, vai se formando através de uma fé que vai se estabelecendo aos poucos, de forma comum, de uma comunhão através dos bispos, mas isso é aos poucos, não foi do dia para a noite. Levou séculos também para que essa comunhão, essa unidade na fé fosse estabelecida. Desde o início do nosso curso, eu disse para vocês que o cristianismo ele nasceu no plural. Não existia um cristianismo único. O cristianismo ele tinha as suas características plurais, respeitando a cultura local, respeitando a língua local, respeitando as ideias locais. Então, é um cristianismo plural. Eu posso falar de um cristianismo em Jerusalém, eu posso falar de um cristianismo em Antioquia da Síria, eu posso falar de um cristianismo em Roma.
Em Roma, só para vocês terem noção, nós temos pelo menos aí no início 5 comunidades diferentes. Eu posso falar de um cristianismo no Egito, em Alexandria. Então são cristianismos diversos, tá? Por isso que até hoje a igreja ela é diversa. Não só na divisão igreja católica, igreja protestante, igrejas evangélicas. A própria igreja católica, você tem aí pelo menos 24 igrejas em comunhão, que são igrejas católicas, em comunhão uma com as outras, que têm ritos diferentes, que têm percepções diferentes, culturas diferentes, até hoje, mas estão em comunhão com o Papa. São 24 igrejas, pelo menos, e 6 ritos oficiais. Não é apenas o latino que é um rito oficial. Nós temos o rito milanês, nós temos, e só no Ocidente, tá? O rito milanês de Milão, o rito gálico, até hoje, da França. No Oriente, nós vamos ter os ritos orientais, o rito siríaco, e malabárico e assim por diante. Nós temos vários ritos oficiais dentro da igreja, tá? Só para mostrar que são construções históricas que vai levar séculos e séculos até serem formados. E uma das formas dessa unidade da igreja ter surgido foi através de carta entre os bispos. No início, os bispos escreviam muito uns para os outros. E qualquer documento novo, por exemplo, a igreja de Milão escreve para a igreja da França, se essa carta fosse importante para a questão da fé, ela era reproduzida para outros lugares. Então, por isso que nós temos documentos que se salvaram, porque muitas vezes, mesmo que se dizia respeitar a uma localidade, se fosse importante para a fé, isso era multiplicado, essas cartas. Por exemplo, as cartas de Inácio. Inácio era bispo de Antioquia. Ele estava sendo levado preso para Roma. A quem interessavam essas cartas? A Roma, as igrejas que ele escreveu e Antioquia. Mas graças ao interesse em se conhecer aquela realidade naquele período, essas cartas foram multiplicadas. E hoje essas cartas foram preservadas, as chamadas 7 cartas de Inácio de Antioquia, o que nos ajudou muito a entender a igreja entre o século I e o século II, tá bom? Então, os bispos, essa unidade, ela se dá através dessas cartas entre os bispos, se dá através da hospitalidade. Por exemplo, se eu sou um membro da comunidade de Antioquia, eu quero ir para Roma, o bispo de Antioquia escrevia para o bispo de Roma dizendo: ó, o nosso irmão Carlos Augusto está indo para Roma, acolha-o aí em Roma, ele é membro da nossa comunidade. Então, essa hospitalidade ela era verificada através dessas cartas. Qual era o grande medo? De abusos. Esses abusos sempre existiram. Por exemplo, uma pessoa que mentia dizendo que era de uma comunidade cristã e se abrigava em outra comunidade, roubava a igreja local, roubava o bispo, mentindo que era membro de uma comunidade. Então, os bispos, aos poucos, passam a aceitar essa hospitalidade através de cartas, de um bispo que escreve a outro, recomendando ao outro. Nós temos muitas cartas de São Paulo recomendando Timóteo, né, e outros amigos dele. Ó, eu estou mandando meu irmão Onésimo, ele é escravo, mas trate aí como se fosse ele é um membro da nossa comunidade. Então, essas cartas, ela criava uma espécie de hospitalidade, de comunhão na igreja inicial. Essa comunhão também ela foi se formando aos poucos através dos sínodos, reuniões de bispos locais. Um bispo de 3 igrejas se reuniam para discutir problemas que eram comuns a eles. Ou através dos concílios, nós já falamos aí de 4, pelo menos de 4 concílios, para resolver questões ligadas à fé da igreja. Tá? Eram formas de criar comunhão no início. Vamos falar assim, como é que vai surgindo essa igreja aos poucos, tá? Quando a gente fala de igreja no mundo antigo, século I, a igreja das origens, nós vamos ter pelo menos ali, pelo menos pegando os textos do chamado Ato dos Apóstolos, nós temos pelo menos aí, no início do início, nós temos a formação de pelo menos 2 grandes grupos, né? O grupo de Jerusalém e o grupo de Antioquia da Síria. Então, pelo menos 2 grandes igrejas, nós vamos observar muito claramente o surgimento delas. A igreja de Jerusalém, ela se dividiu em
internamente, tá? A igreja de Jerusalém, ela se dividiu em duas. Uma formada pelos 12, que eram os apóstolos de Cristo. Esse grupo, vamos dizer assim, era um grupo que mandava nessa igreja, organizava essa igreja. E também nós percebemos que na mesma igreja de Jerusalém surgiu um grupo dos 7, que eram 7 diáconos gregos para atender a comunidade que não era judaico, mas do judaísmo helênico, que falava a língua grega. Então, a comunidade de Jerusalém, ela tinha uma dupla organização. Uma organização dos 12 e uma organização também aí dos 7. Os 12 para tomar conta das coisas judaicas e os 7 para tomar conta das coisas gregas. E aos poucos, essa comunidade de Jerusalém, essa comunidade judaica, ela foi influenciando um tipo de igreja que vai nascer muito ligada ao judaísmo, muito ligada ao judaísmo. Inclusive, os primeiros termos que nós vamos ter na igreja vai estar ligado ao judaísmo. Quando hoje nós falamos colégio de presbítero, a palavra presbítero, embora seja muito conhecida, ela veio do mundo judaico. Era o colégio dos anciãos, o colégio dos mais velhos. Então, o judaísmo ele se organizava em torno das pessoas sábias, mais velhas. E o cristianismo vai buscar nessa ideia para se organizar também. E aos poucos vai se criando o conselho de anciãos dentro do cristianismo. Inclusive, a palavra presbítero, a palavra padre, significa exatamente ancião, o velho, né? A pessoa sábia. Então, esse judaísmo ele vai impondo no surgimento desse novo cristianismo mais próximo do judaísmo muitas características, muitas características. Então, nós temos um cristianismo, falamos isso nas primeiras aulas, nós temos um cristianismo, ao mesmo tempo, muito próximo de Jerusalém, muito próximo da cultura judaica, e também vai surgir um cristianismo muito próximo da cultura grega, isso lá em Antioquia da Síria. Então, dois tipos de cristianismo, podemos dizer assim. Um cristianismo mais judaico, mais próximo da cultura judaica, e um cristianismo mais próximo da cultura grega, a partir de Antioquia. Aos poucos, vocês vão percebendo, eu falei isso para vocês muito no início, até os anos 70, nós vamos ter a predominância do judaísmo dentro do cristianismo, até os anos 70, tá? Até os anos 70, o cristianismo ele é muito mais próximo do judaísmo. O que muda no ano 70? Muda que Jerusalém foi atacada pelos romanos. Então, os judeus vão praticamente desaparecer. Vai ficar apenas o grupo dos fariseus. Então, a igreja de Antioquia vai, a partir do ano 70, ela vai ter a supremacia dentro do cristianismo. Por isso que os evangelhos são escritos em língua grega, por isso que todo o Novo Testamento é escrito em língua grega. Então, aquele cristianismo judaico praticamente vai desaparecer. Vai ficar apenas o cristianismo de língua grega, que é o cristianismo ligado aí à Antioquia da Síria. Em Antioquia da Síria, é uma igreja completamente diferente dessa igreja de Jerusalém. Em Antioquia da Síria, o que mais se destaca é a formação de missionários. Missionários chamados itinerantes, que saem para criar novas comunidades. O grande exemplo desses missionários itinerantes foi a figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, Lucas, Timóteo, Onésimo, Áquila, Priscila, são nomes desses missionários itinerantes. Eles saíam de Antioquia da Síria, visitavam as sinagogas espalhadas pelo mundo conhecido, né, o Mediterrâneo, e ali tentava converter. Deixa eu abrir aqui para o Rafael. E ali tentavam converter os judeus das sinagogas. E quando se criavam comunidades nesses locais, eles designavam uma pessoa para tomar conta. Aos poucos, o nome dessa pessoa foi se transformando ou em diácono ou em bispo, tá? Então, os diáconos e os bispos foram pessoas que foram aparecendo para tomar conta dessas comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo, pelas comunidades cristãs do Mediterrâneo.
Inclusive, a palavra diácono literalmente significa serviço, né? Aquele que se coloca a serviço. Então, o que nós vamos percebendo aos poucos é que vai surgindo dentro da igreja, dessa igreja nascente, seja ela de origem judaica ou seja ela de origem grega, nós vamos aparecer alguns nomes. Por exemplo, quando a gente abre o livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o nome de profetas. Quem eram os profetas? Normalmente, esses profetas são os comentadores das Sagradas Escrituras, são aqueles que pregam. Vai aparecer também, e é citado isso pelo Lucas, no Atos dos Apóstolos, vai aparecer a palavra dos doutores. Quem eram os doutores? Eram os antigos fariseus, eram pessoas especialistas na palavra sagrada, né, nas escrituras. Então, esse nome vai aparecendo já na comunidade citada pelos Atos dos Apóstolos, tá? É outro nome que aparece. A palavra bispo é uma palavra grega também. Bispo significa supervisores. Supervisores das comunidades que estão sendo criadas por esses missionários itinerantes como Paulo. Então, ali naquela comunidade, Paulo colocava um responsável, e esse responsável era chamado de bispo, ou seja, de supervisor. Ou de diácono, que era literalmente o servidor, tá? Aquela comunidade de origem judaica, não grega, aquela de origem judaica, que vai ter uma predominância até os anos 70, até a queda de Jerusalém, vai se criar, como eu falei para vocês, um colégio de anciãos, que serão chamados de presbíteros. A palavra presbítero vai depois surgir a palavra padre, pai, ancião, né? Aos poucos se destaca um líder desse colégio, vai surgir um líder desse colégio, e esse líder também será chamado de bispo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o primeiro bispo da cidade de Jerusalém, citado aí tanto nos Atos dos Apóstolos, depois citado também por outros homens, como Eusébio de Cesareia, o primeiro bispo da cidade de Jerusalém foi um homem chamado Tiago, o irmão do Senhor. Era da família de Jesus, nós não sabemos que grau de parentesco era esse. Chama-se Tiago, o irmão do Senhor. Tá? Então, ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Esse Tiago, ele estava sobre a tutela dos 12, os 12 que designavam quem era o responsável por essa comunidade de Jerusalém. E eles designaram aí a figura de Tiago. Muitos vão dizer que esse Tiago é o Tiago menor, um dos apóstolos de Cristo. Nós não sabemos. Tá? Nós não sabemos se esse Tiago é o Tiago menor, um dos apóstolos de Cristo. A única citação que nós sabemos através dos Atos é que chama ele de Tiago, o irmão do Senhor. Quando ele morrer, vai assumir no lugar dele um outro irmão de Jesus chamado Simeão, o irmão do Senhor. Também nós não sabemos o grau de parentesco, esse será o segundo bispo de Jerusalém. Então, esses líderes das comunidades, esses líderes, seja de Jerusalém, seja das outras cidades gregas, receberão aos poucos o nome de bispo, tá? De bispo. E vai se criando, então, um primeiro modelo de organização eclesiástica. Nós temos aqui, pelo menos, eu vou falar para vocês hoje, de pelo menos 3 grandes organizações eclesiásticas. A primeira organização eclesiástica, que surge através desses bispos, será chamado de monarquismo eclesiástico. Desculpa, vou voltar aqui. Episcopado monárquico. Episcopado monárquico. Quer dizer, o bispo ele passa a ser o grande senhor das comunidades cristãs. Em que sentido? Como as comunidades ainda são pequenas, seja elas de características judaicas, né, ligadas a Jerusalém, ligadas a Tiago, seja elas de característica grega, ligada ao Paulo, essas comunidades eram pequenas, não eram números expressivos. Então, o bispo, como as comunidades eram pequenas, ele era o responsável por quê? Para celebrar a liturgia, né? Para batizar, para dar a catequese. No início era o bispo que dava a catequese, ou designava outra pessoa para dar essa catequese. Ele que fazia os ritos de iniciação para a vida cristã. Então, o bispo era o grande senhor da igreja. Ele fazia tudo.
Porque, como eu falei para vocês, as comunidades eram pequenas, não eram grandes. No início, não eram grandes. Então, o bispo era o grande senhor. E qual que era a função do padre e do diácono? Praticamente eram de auxiliares do bispo. Vai se desenvolvendo aos poucos, tá? Isso não é tão claro assim, mas vai se desenvolvendo aos poucos uma função mais litúrgica para o padre e uma função mais administrativo-caritativa para o diácono. Então, o diácono, normalmente, ele auxiliava o bispo em questões administrativas ou de caridade. Era ele que cuidava da questão dos pobres nas comunidades nascentes, tá? Diácono. E já o padre, mais para as questões litúrgicas, mas isso é um desenvolvimento muito lento. Mas o que nós podemos saber, lendo as cartas de Inácio de Antioquia, do século II, início do século II, tá? Com a transição do século I para o século II, que já existe uma hierarquia que coloca o bispo em primeiro lugar, e o diácono e o presbítero e o padre mais ou menos na mesma importância. Não se tinha uma hierarquia, primeiro o bispo, segundo o padre e terceiro diácono. Na verdade, padre e diácono, eles, no início, até o século III, eu vou dizer isso, até o século III, o bispo, esse era o superior da comunidade, era o grande líder da comunidade. Mas o padre e o diácono tinha mais ou menos até o século III a mesma função, tá? Quer dizer, não a mesma função diferentes, mas a mesma importância. É apenas no século III que o padre vai ganhar uma importância maior, e vou falar isso daqui a pouco por quê, mas já vou adiantar aqui, devido ao surgimento das paróquias, tá? Mas vou falar daqui a pouco para vocês. Então, o bispo tá. Voltando aqui às cartas do Inácio. O Inácio deixa muito claramente para nós que as comunidades já têm uma hierarquia de bispo, de padres e de diáconos. Isso está nas 7 cartas dele, que ele escreve, tá? Então, ele sempre faz a saudação ao bispo, através do bispo ele saúda o padre e o diácono da comunidade. Então, já podemos dizer que no início do século II, a hierarquia da igreja já era visível, já é uma hierarquia visível, tá? E isso é muito importante para a gente entender que esse processo vai se formando de um processo onde o bispo é que manda, mas existe uma hierarquia. E isso é chamado, como eu falei para vocês, de episcopado monárquico. Esse vai ser aí a principal questão. Como eu falei para vocês, o bispo ele vai presidir a Eucaristia, vai batizar, vai reconciliar, vai pregar, vai dar catequese, vai defender a fé apostólica, vai defender a disciplina. Isso é função do bispo, tá? O diácono, ele é o grande auxiliar do bispo, ele assistia aos pobres, como eu falei para vocês, administrava os bens da igreja. Aqui eu lembro, por exemplo, um grande diácono chamado aí, fugiu o nome dele, diácono do século III, diácono Lourenço, no século III, quando o Império Romano perguntou para ele, eu quero ver os bens da igreja, e ele mostrou os pobres. Esses são os bens da igreja, os pobres, né? Por isso que o São Lourenço aí é o protetor de todos os diáconos. Então, ele vai administrar os bens da igreja local, mas também ajuda nas questões litúrgicas no início. Mas, basicamente, o diácono vai se formando para ajudar na caridade e na administração. Existe um livro, um documento, não um livro, um documento da igreja do século III, chamado Didascália, é do século III. Vai dizer que o diácono ele é o ouvido e a boca do bispo. O diácono é a boca e o ouvido do bispo. O diácono é o coração e a alma do bispo, diz a Didascália. Quer dizer, ele é o grande auxiliar do bispo. Por isso, já vou adiantar um ponto aqui importante, quando vai se ordenar um diácono na igreja, desde antigamente até hoje, o único que pode impor as mãos sobre a cabeça do diácono é o bispo. O padre não impõe a mão na cabeça do diácono, só o bispo, até hoje. Tá? Quando você vai numa missa e que está o diácono, é o diácono que lê o evangelho, o bispo não lê. A função de ler o evangelho é do diácono. E quem dá a bênção final é o bispo, mas quem é que despede da comunidade é o diácono, até hoje. Tá? É assim. Então, o diácono ele vai ser o grande coração e a alma do bispo. Aí diz esse documento da igreja chamado Didascália, século III, tá bom? Já os padres, eles aos poucos vão assistindo os bispos nas questões litúrgicas. Mas
Apenas no século III, para cidades grandes como Roma e Alexandria, o padre tem uma importância maior, inclusive de responsabilidade sobre comunidades, porque o bispo, ele no século III, ele não consegue coordenar toda a comunidade de Roma. Roma é grande no século III. E nem Alexandria. Alexandria também é uma comunidade grande no século III. Então, nesse caso, o bispo passa funções de coordenação de paróquias para os padres. Veja bem, então, o primeiro motivo da importância do padre é o crescimento do cristianismo. Como o bispo já não consegue fazer tudo sozinho, ele passa essa tarefa para o padre, tá? Passa para o padre. Isso a gente percebe principalmente em Roma e Alexandria. Quando as paróquias começam a aparecer entre o século III e o século IV, o que são paróquias, que é o segundo modelo eclesiástico? O que são paróquias? Paróquias são comunidades rurais. As paróquias surgiram no início dentro da zona rural. Para quem já fez história, sabe disso, entre o século III e o século IV, o Império Romano está se ruralizando, porque muitas pessoas fugindo dos germânicos buscam proteção nas suas fazendas na roça, tá? na zona rural. Então, a partir do século III e o século IV e século V, as comunidades rurais vão crescer bastante. E como o bispo ele é uma pessoa importante desde o Constantino, porque o Constantino é do século IV, o bispo ele é um nobre no século IV, não é qualquer pessoa mais. O bispo não pode morar na zona rural. E nesse caso, quem é que vai comandar as paróquias na zona rural? Ou serão os padres, ou será um bispo auxiliar, que a igreja chamou esse bispo de corebispo. Corebispo é um bispo auxiliar, um bispo da zona rural. Por quê? Porque o bispo da cidade, o nobre, não podia residir na zona rural no início. Como eu falei para vocês, desde o Constantino, esse bispo é nobre. Ele pertence à elite romana. Se você pegar os bispos do século IV, todos eles são da elite romana. São as cabeças pensantes de Roma. São pessoas que vieram do paganismo, que estudaram filosofia, que conhecem outras religiões e se converteram ao cristianismo. O Ambrósio de Milão, século IV, chegou a ser prefeito de Milão. Santo Agostinho era de uma pequena família médio rica, vamos dizer assim, mas os demais eram todos bispos, eram ricos. Muitos deles abriram mão da riqueza para servir a igreja. Foi o caso do Ambrósio de Milão, fez isso, né? E outros também. Então, esses bispos, segundo aí a igreja, eles não vão poder viver na zona rural. Então, vai surgindo aos poucos essa figura do core-bispo, que é um bispo, uma espécie de bispo auxiliar, que vai viver na zona rural. Quando não se tem um core-bispo, o papel desempenhado na zona rural é do padre. Por isso que o padre cresceu de importância. Então, o padre cresce em importância por dois grandes motivos. O primeiro motivo foi o crescimento do cristianismo. Tá? O cristianismo cresceu. O segundo motivo foi aí o surgimento de paróquias, tá? O surgimento de paróquias. Só para ajudar vocês, quando você tem a união de várias paróquias, e a palavra paróquia significa basicamente, a palavra paróquia significa comunidade de peregrinos. Não esqueçamos que nós, nessa terra, nós somos peregrinos. A junção de várias paróquias recebe o nome de província eclesiástica. Até hoje é assim, tá? Então, várias paróquias juntas é uma província eclesiástica. Por exemplo, eu vivo em Goiânia, que existem várias paróquias, então Goiânia é uma província eclesiástica. Em Campo Grande tem várias paróquias, Campo Grande é uma província eclesiástica. E vai receber o nome, por ser capital de estado, vai receber o nome de arquidiocese. Quando uma
uma cidade ela é capital de uma província ou de uma cidade importante, recebe o nome de arquidiocese. Quando essa cidade ela não é a capital de uma província ou de uma cidade grande, ela vai receber o nome de diocese. Todos esses nomes vieram do Império Romano. O Império Romano já dividia administrativamente o império em dioceses. O que a igreja fez foi apenas pegar esses nomes e essas regiões e transformar e cristianizá-las. Então, o nome diocese vem do próprio Império Romano, que era a divisão administrativa do Império Romano, tá bom? Só para vocês verem isso. O nome basílica também vem do Império Romano. As basílicas eram centros administrativos de uma cidade, e aí a igreja vai pegar esse nome também, basílica, para suas igrejas. Então vamos lá. Então, eu estou dizendo para vocês que aos poucos, devido ao crescimento do cristianismo e devido ao surgimento das paróquias, século 3 e 4, o padre passa a ter uma importância, porque agora o bispo não consegue mais administrar todas as comunidades. Ele precisa de ajuda, e essa ajuda é o padre que vai dar. E quando um padre ele é muito importante, né, dentre os padres de uma comunidade, ele vai receber o nome, desde o século IV, ele vai receber o nome de arcipreste. Arcipestre é o padre mais importante de uma comunidade. Então chama-se arcipreste. Quando um diácono é o diácono mais importante de um local, em função, quer dizer, o líder dos diáconos, ele recebia o nome de arcediago. Arcediago. Então, o líder dos diáconos recebiam e recebe ainda, tá? O nome de arcediago. O líder dos padres recebia o nome de arcipreste, tá? Preste de padre, ok? Em relação à ordenação, funcionava assim. Normalmente, para nomear um bispo de uma região, era o povo que escolhia. Veja o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um padre e o povo queria. A diocese de Hipona estava sem padre e o povo, numa missa, elegeu o Santo Agostinho, que não queria. E os outros padres confirmaram e as autoridades confirmaram. Então, era o povo, os padres e a autoridade confirmavam. Depois que a pessoa aceitava ser, né, um bispo, geralmente se convocava mais 3 bispos da região, tá? E se impunham as mãos sobre o padre que virá bispo, tá? Isso se chama ordenação. Então, para ordenar um bispo, é necessário 3 bispos, pelo menos, e impor a mão. Até hoje funciona assim, tá? Os bispos impõem a mão sobre aquele que vai se tornar bispo. Chama-se ordenação. E para padre, quem impõe a mão é o bispo e os outros padres. Bispos e padres impõem a mão. Então, é a imposição da mão que é importante. Para o diácono, apenas o bispo impõe a mão. Como eu falei para vocês, o bispo é o auxiliar direto. O diácono é o auxiliar direto do bispo. Então, para bispo, somente bispo impõe a mão. Para padres, bispos e outros padres impõem a mão. Até hoje é assim. E para diáconos, apenas os bispos impõem a mão sobre o diácono. Bispos ou um bispo nesse caso aí, tá? Então, a principal forma de ordenação no mundo antigo e ainda hoje é a imposição das mãos, tá? Mãos que são chamadas de mãos consagradas e que consagra outra pessoa. As viúvas, já falei para vocês que muitas delas não queriam se casar, e essas viúvas se dedicavam basicamente à oração e também o cuidado com as mulheres, tá? Então, a função das viúvas na igreja primitiva era uma função muito de oração e de cuidado com outras mulheres. O mesmo acontecia com as virgens consagradas. As virgens consagradas também dedicavam-se à oração e ao cuidado com as mulheres. Agora, um dado importante aqui, na Síria, onde surgiu a igreja de Antioquia, até o século VII, surgiu isso no século III, tá? Do século III ao século VII, existia um ministério ordenado das mulheres, chamado diaconisas. Então, se tem diáconos masculinos, a igreja teve diaconisas feminino consagradas,
Foi isso que o Papa Francisco, antes de morrer, tentou resgatar e a igreja não aceitou, né? Naquele sínodo que teve em Roma, vocês acompanharam no ano passado, Papa Francisco quis resgatar esse ministério ordenado das mulheres através da diaconisa. Papa Francisco não estava inventando da cabeça dele. Existiu já um ministério consagrado das mulheres, que eram as diaconisas. No Oriente, elas só assumiram no século VII. No Ocidente, elas vão até o século V, na Gália, na França, tá? Então, existiu no mundo antigo um trabalho, um ministério consagrado das diaconisas. Essas diaconisas ajudavam o bispo, inclusive, nos batismos, porque para batizar as mulheres, elas que faziam essa função do bispo, porque o bispo não podia ali aproximar dessas mulheres, e entravam na água muitas vezes nuas, né? Então era as diaconisas que auxiliavam os bispos no batismo de mulheres, ok? Eu já falei para vocês que várias paróquias significa uma província eclesiástica. Nós chamamos essas províncias eclesiásticas do grego eparquia. Eparquia. Quando o bispo como eu falei para vocês, ele é bispo de uma capital, nós chamamos ele de arcebispo ou também de metropolita, de metrópole, tá? Então, o bispo de uma grande cidade, capital, ou de cidade importante, ele é chamado de metropolita. Por exemplo, o bispo de Goiânia, ele é arcebispo de Goiânia, mas também é chamado de metropolita de Goiânia. Eu vou pegar o caso aqui, para vocês entenderem aí, vou pegar o caso aí de uma igreja aqui, igual Goiânia mesmo. Vamos supor que vai ter uma reunião aqui do regional, o regional da CNBB, é a Conferência dos Bispos do Brasil. Vamos supor que o regional de Goiás vai fazer uma reunião. O bispo de Goiânia, o bispo de Anápolis, o bispo de Lusiânia, o bispo das regiões aqui próximas. Vão fazer uma reunião. Quem é que convoca essas reuniões? É o metropolita de Goiânia, porque ele é o bispo mais importante da região. Aí em Campo Grande, vamos supor que vai ter uma reunião entre os bispos de Campo Grande, bispos de Coxim, bispos de Três Lagoas, bispos de Jardim. Quem é que convoca essa reunião? É o bispo de Campo Grande, porque ele é o metropolita, é o bispo da cidade mais importante, metropolita. Quem é que preside a reunião? É ele, é o metropolita. A não ser que houve uma eleição e aí o representante da CNBB para aquele local não seja metropolita, seja outra pessoa. Por exemplo, pegar o caso de Campo Grande. Vamos supor, o caso de hoje, inclusive. Hoje, o representante, o presidente da CNBB para a região de Campo Grande aí é o bispo de Naviraí. Naviraí. Então, é ele que convoca a reunião, é ele que preside, porque ele foi eleito pelos outros bispos para ser presidente da CNBB dessa região. Se não fosse, seria o metropolita de Campo Grande. O Concílio de Nicéia, aquele que nós estudamos em 325, ele determinou que a cidade de Roma, pela sua importância, a cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia, os bispos fossem chamados de supermetropolitas. Então, o cânon, tá, número 6, o cânon número 6 do Concílio de Nicéia definiu que Roma, Alexandria e Antioquia, os bispos fossem chamados de supermetropolitas. Já o Concílio de Constantinopla, no seu cânon 3, decidiu que depois de Roma, a cidade que deveria ser venerada em honra depois de Roma deveria ser Constantinopla. Então, o Concílio de Constantinopla, que foi aquele segundo, de 381, definiu que o patriarca de Constantinopla deveria receber, depois de Roma, as honras de cidade mais importante, tá? Já falei das paróquias rurais, elas pertenciam ao bispo, mas quem tomava conta delas eram o core-bispos, tá? Já falei isso para vocês. Inclusive o sínodo de Sárdica hoje é onde está a Bulgária, a cidade de Sofia da Bulgária. No sínodo de Sárdica 343,
proibiu que os bispos morassem em aldeias e cidades pequenas. Olha que coisa interessante, hein? Então, os bispos não deveriam residir nem em aldeias nem em cidades pequenas, porque ele tem toda uma honra. Então, quem definiu isso foi o Sínodo de Sárdica, no ano de 343. Já o Concílio de Laodiceia, hoje é a Turquia, vai substituir os bispos das pequenas cidades por padres. Então, naquelas pequenas cidades que tinham bispos, no lugar ali tem que ser colocado padre e não bispo, porque o bispo tem uma importância muito grande. Um outro dado importante para a gente ir finalizando aqui a aula de hoje o primeiro modelo que eu falei para vocês eclesiástico foi o episcopado monárquico, onde o bispo mandava. O segundo modelo foi as paróquias, em que o padre passa a ter uma importância. O terceiro modelo eclesiástico, esse vai surgir no século VII e vem dos povos germânicos e eslavos, foi chamado de igreja própria. Até o nome já denuncia o que é. Igreja própria é uma igreja que tem um certo patrimônio, pode ser um patrimônio pequeno ou grande, e que ela pertence ao Senhor. Porque, principalmente isso aconteceu no Reino Franco, reino do Carlos Magno, reino de Pepino, de Clovis. Inclusive, essa ideia de igreja própria vai surgir com Clovis, que foi rei ali dos francos. Segundo os germânicos, tudo que está na terra pertence ao Senhor da terra. Tudo que está na terra pertence ao Senhor da terra. Onde se constrói as igrejas? Na terra. Então a igreja pertence ao Senhor da terra. Então tudo, a igreja, as construções, o patrimônio dela pertence ao Senhor. Esse Senhor pode ser o rei, se as terras for do rei, ou de um senhor feudal, se as terras pertenciam ao senhor feudal. Pode ser aí nobre, um duque, conde, visconde. Então, se a igreja é construída na minha terra, eu, senhor, tenho o direito eclesiástico, isso só existe nas igrejas de características germânicas, povos germânicos. Eu tenho o direito de nomear o padre. Quem vai consagrar vai ser o bispo. Mas a nomeação é minha. Então eu quero que meu primo seja padre. Eu nomeio ele. E aí o bispo vai consagrar. Por isso que a dificuldade dessas pessoas de guardar o celibato, porque a igreja passou a ser um negócio, um patrimônio. Esse patrimônio, ele inclusive ele era passado de pai para filho, em herança. Deixo para você uma igreja em tal lugar. Deixo para você uma diocese em tal lugar. Deixo para você um mosteiro, era chamado de mosteiro próprio também, em tal lugar. Então, as rendas desse mosteiro partia para a manutenção da comunidade, e o resto era do senhor. Então, esse negócio foi chamado de igreja própria, tá? Ele vai perdurar aí, basicamente, até o século XI, mais ou menos, esse modelo, do século VII ao século XI. Depois vai desaparecer. Então, é um modelo que está ligado principalmente às igrejas germânicas, tá bom? Isso só para que a gente saiba disso. Então, vou abrir agora para que vocês possam fazer pergunta, aqueles que têm dúvida nisso que nós explicamos hoje. Fique à vontade aí. Deixa eu ter aqui para me ver vocês. Quem quiser fazer pergunta sobre aí essas igrejas, essa aula de hoje, fique à vontade. Pessoal, então, como vocês